Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 12 de novembro de 2025, e nosso amigo, nosso irmão, Laith Marouf, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Laith. É ótimo estar com você, Nima. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. Você pode ver o endereço logo abaixo do nome de Laith. Você vê o vídeo Free Palestine. Você pode ir até lá e apoiar o que Laith está tentando fazer. Ele está nos fornecendo relatos que ninguém mais é capaz de fazer, porque não vimos ninguém fazendo o que Laith está fazendo agora na parte sul do Líbano, reportando o que está acontecendo naquela área, que é um dos principais conflitos do Oriente Médio. Laith, olhando para o que aconteceu nos Estados Unidos, Al-Jilani vai a Washington, se encontra com Donald Trump e diz que também está em conversas diretas com os israelenses. Qual é o seu entendimento sobre o que está acontecendo? Os Estados Unidos deveriam se retirar da Síria, certo? Agora parece que estão enviando mais soldados para lá. O que está acontecendo? Quero dizer, finalmente tudo está às claras. E você sabe, Al-Jolani, seu ministro das Relações Exteriores, qualquer um que olhe de perto para a foto dele pode ver que na verdade é o al-Baghdadi, o ex-líder do ISIS, raspado e com um pouco de cirurgia plástica para esticar as bochechas. Agora sabemos que Osama Bin Laden nunca morreu. Disseram que o jogaram no oceano, mas muito provavelmente ele está andando por aí na Califórnia, onde filmou a maioria daqueles vídeos que supostamente vinham de Tora Bora. Agora está claro que todos os esquadrões da morte wahhabitas ao redor do mundo, Al-Qaeda, ISIS, HTS, Al-Shabaab na Somália, ou Boko Haram na Nigéria, estão sendo usados para justificar uma invasão da Nigéria. Todos eles foram criados pela inteligência saudita e controlados pelas inteligências israelense e da CIA. Sabe ver esse homem jogando basquete? Claramente, ele jogava basquete com seus manipuladores no início da carreira. Ele se sente muito à vontade com todos aqueles soldados e agentes de inteligência americanos. A Casa Branca estendeu o tapete vermelho para esse genocida, esse decapitador, porque ele é o homem deles. E ele não se reuniu apenas com autoridades americanas. Ele se encontrou com autoridades sionistas, com a AIPAC e com outras organizações sionistas que, como vemos agora, estão se filmando andando pelas ruas de Damasco, entrando no antigo bairro judeu de Damasco, entrando nos templos que foram preservados pelo governo sírio por décadas e os profanando. O que podemos dizer sobre esse homem, além disso? Ele definitivamente não vai durar, porque seu trabalho é apenas criar divisões suficientes na Síria para que o país não possa ser reunido novamente. E ele continuará recrutando em massa minorias e decapitando pessoas até que seu trabalho esteja concluído. Parece-me que é uma medida desesperada por parte do governo turco. Eles estão tentando. Quem está por trás de Al-Jolani? E você acha que eles conseguiriam o que querem de Israel, que seria não atacar a Síria? Não, sabe? Simplesmente abrir mão dos territórios que ocuparam no sul, não apenas as colinas de Golã, mas além disso, a parte sul da Síria. Não vejo isso acontecendo com a nova postura. Então, o que está por trás desse tipo de comportamento por parte do governo turco? Por que não vejo Al-Jolani sendo separado das políticas em Istambul ou em Ankara? Sim, quero dizer. É claro que vemos vídeos todos os dias de soldados israelenses entrando em vilarejos sírios e circulando por lá enquanto os milicianos do HTS apenas ficam parados observando. Então nunca haverá um confronto entre Al-Jolani e os israelenses. Eles trabalham no mesmo time. A Turquia trabalha no mesmo time. A Turquia está conseguindo tudo o que quer na Síria. Todas as indústrias da Síria, que eram as principais concorrentes dos produtos turcos em todo o norte da África e oeste da Ásia, foram destruídas, e as indústrias turcas não têm mais concorrentes na região. O petróleo e o azeite da Síria, Alepo,
Idlib e a costa foram todos saqueados. Vimos isso durante a temporada de colheita das oliveiras. Essas milícias entram e espancam o povo da terra, assim como os colonos na Cisjordânia. Elas roubam o petróleo e a colheita de azeitonas e enviam para a Turquia. E agora isso é exportado como se fosse um produto turco. Então, a Turquia está conseguindo tudo o que quer. Está controlando as águas do Eufrates e do Tigre sem oposição do governo sírio. Na verdade, estão secando o Eufrates e o Tigre neste momento. O Iraque está sendo muito afetado por causa disso. E a Síria costumava lutar pelos direitos do rio, resistindo a todo o saque da água pela Turquia. Sabe, não vejo mais nada que a Turquia queira. Ela viu o norte da Síria se tornar uma colônia dos curdos. E assim, está se livrando de todos os seus próprios curdos. Todos esses curdos estão saindo da Turquia e ocupando, colonizando o nordeste da Síria. Então é perfeito para ele. O que mais a Turquia precisa de Al-Jolani? E os russos estão satisfeitos. Estão ficando com todo o gás saqueado. Todo o gás da Síria está sob o controle da Rússia. E quem sabe para onde está indo o dinheiro? O petróleo está indo para os americanos. Os israelenses estão ficando com toda a água das colinas de Golã, do rio Yarmouk, do rio Jordão, tudo. Então não sobrou nada na Síria para dividir. Esse homem, Al-Jolani, não está governando nada além dos guetos nas cidades onde não há indústria, nem agricultura, nem recursos naturais. Laith, você assistiu ao vídeo em que Robert Ford, o diplomata dos Estados Unidos, fala sobre como eles prepararam Al-Jolani, rebatizaram ele para ser o líder, o presidente da Síria? Veja o que ele disse, Laith. A partir de 2023, uma organização não governamental britânica especializada em resolução de conflitos me convidou para ajudá-los a tirar esse cara do mundo do terrorismo e levá-lo para a política convencional. No começo, tenho que dizer, eu estava muito receoso de ir. Tinha aquelas imagens de mim mesmo em um macacão laranja, com uma faca no pescoço. Mas depois de conversar com várias pessoas que já tinham ido, uma delas o havia conhecido, decidi arriscar. A primeira vez que o encontrei, seu nome de guerra era Abdelkader Al-Jolani, mas seu nome verdadeiro é Ahmed Al-Shara. Ele só me viu inspirado que de língua captura. Which he only revealed to the world after he captured. Yeah, you get the sense and. Sim, dá para entender. Laith, qual é o papel do governo britânico na região? E até que ponto ele é profundo? E qual é o nível de conexão deles com a CIA, se for o caso? Porque me parece que, quando se trata da região, basta olhar para a forma como o governo britânico tentou se aproximar da Turquia e como eles são capazes de manipular. Como disse esse diplomata, ele foi contatado pelo MI6, não pela CIA. Qual é o papel deles? O que eles querem da região? What is the role? What do they want from the region? Sim, o papel da inteligência britânica na região remonta ao século XIX, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. O escritório de inteligência britânico na Índia costumava controlar grande parte das atividades no que hoje é chamado de Ásia Ocidental. Eles, sabe, abrigaram e financiaram as famílias reais que ainda estão lá hoje e as moldaram. E claro, deram fôlego ao culto wahhabita. Eles usaram o culto wahhabita já no final do século XVIII para atacar Najaf, Karbala, Meca e Medina. Depois novamente no século XIX e mais uma vez durante a Primeira Guerra Mundial. Então sabe, o papel da inteligência britânica aqui é muito profundo. Mesmo que os americanos tenham meio que herdado todo o Império Britânico no final da Segunda Guerra Mundial, com eles ocupando Londres. A história da inteligência britânica e seus laços com as famílias governantes do mundo árabe é tão profunda que não dá realmente para substituí-la. Sabemos, é claro, sobre os Five Eyes, e como todos os serviços de inteligência anglófonos são, de certa forma, subordinados à CIA. E isso continua.
Em lugares onde os americanos e os britânicos não podem fazer algo, os canadenses ou os australianos entram em ação e fazem outra coisa. Muitas vezes, em locais onde há muita atenção sobre a inteligência britânica ou americana, os canadenses, com sua imagem mais branda, conseguem obter informações que os outros não conseguem. Portanto, sempre há um papel, até mesmo a inteligência canadense na Síria teve um papel a desempenhar. Grande parte da liderança da Irmandade Muçulmana, que foi formada fora da Síria, estava principalmente no Reino Unido e no Canadá. Quanto aos turcos, a Turquia, neste momento, parece ter esquecido sua própria história. Como a inteligência britânica esteve por trás da Revolta Árabe, a chamada Revolta Árabe liderada pelos Hashemitas, que nenhum outro movimento árabe quis apoiar. Eles encontraram os Hashemitas e a família Saud para lhes dar suporte. Mas agora é claro, ao longo dos últimos 15 anos, pelo menos, vimos a inteligência turca desempenhar um papel crucial na destruição da Síria e em sua relação com a inteligência britânica, criando os capacetes brancos e outros esforços semelhantes, que foram importantes e decisivos na batalha, tanto do ponto de vista da propaganda quanto da inteligência. O Tribunal do Reino Unido bloqueou o recurso das ONGs palestinas sobre as peças do F-35 exportadas para Israel. Você sabe, eles estão enviando essas peças do F-35 para Israel. O que me impressiona, Laith, é que muitas pessoas no Ocidente argumentam que os muçulmanos estão tomando conta da Europa, que estão assumindo todo o poder no Reino Unido. Mas quando olhamos para o resultado, não é o caso. Eles ainda apoiam Israel, enviando ajuda, até mesmo armas, para Israel. Escreve que faz em comunidade muçulmana, por volemos para isso. Há várias gerações de imigrantes muçulmanos no Reino Unido. É claro que o grupo mais antigo veio do sul da Ásia, onde os britânicos ocuparam o subcontinente indiano. Eles foram levados para trabalhar no Reino Unido, ou se mudaram por causa de diferentes guerras e outros fatores ao longo do sistema de governança imperial britânica, até acabarem lá. Alguns deles, é claro, eram da classe trabalhadora, mas também havia toda uma classe colaboracionista no sul da Ásia, que mais tarde foi contratada como servil na África, essa classe média ou alta sul-asiática que ficava entre os governantes britânicos brancos e os africanos negros. Então, muitos dos nomes que estamos vendo agora, liderando o Partido Conservador, ou nos partidos liberal ou trabalhista, são descendentes desses colaboradores. Vemos até alguns deles sendo muito anti-imigração, anti-muçulmanos e pró-sionistas. Então há essa parte. Depois há uma onda diferente de imigrantes do mundo muçulmano que chegou após a Segunda Guerra Mundial e uma terceira onda que veio depois do fim da União Soviética e do início das guerras ao terror. São raízes distintas e uma integração daftlinga for, mal. Os únicos que têm acesso ao poder são aqueles da classe alta, que colaboraram com os imperialistas há muito tempo, e ainda colaboram. A grande maioria dos muçulmanos no Reino Unido é da classe trabalhadora e só quer ser deixada em paz. Eles entendem que não importa o que façam, mesmo votando, não vão conseguir nenhuma representação real. Essa é a grande maioria dos muçulmanos no Reino Unido. E eles estão sendo usados como bode expiatório pelos sionistas. Veja, parte dos objetivos da guerra ao terror não era apenas a destruição de todos esses países e o saque de seus recursos, mas também impedir a integração dos muçulmanos nos países ocidentais. No ano 2000, as populações muçulmanas eram muito maiores do que as populações judaicas em quase todos os países ocidentais, exceto nos Estados Unidos. O curso normal da história indicaria que essas comunidades se integrariam, se casariam entre si, se tornariam comediantes, músicos, produtores culturais,
E os muçulmanos, como outros grupos imigrantes nessas sociedades, seriam aceitos como iguais. Essa era uma realidade perigosa para os sionistas. Eles não suportavam a ideia de que as comunidades muçulmanas nesses países pudessem se integrar, porque isso significaria o fim do apoio ao sionismo dentro do Estado. Então foi preciso criar uma cisão, e os sionistas iniciaram esse fogo de ódio anti-imigração e anti-muçulmano no Ocidente. Claro, o Ocidente é racista em geral. Para maximizar isso, para direcionar a imensa maioria do ódio contra pessoas muçulmanas, o 11 de setembro e a guerra ao terror foram usados para esse fim. E vimos nos últimos 2 anos até mesmo uma nova onda disso. Os sionistas querem destruir todo país árabe que seja soberano, todo país muçulmano que seja soberano e capaz de sustentar seu povo. O que leva à migração em massa desses países para sociedades ocidentais que não estão em guerra ativa. Veja, os dois alvos dos sionistas entram em conflito. Eles querem impedir a integração ou o aumento das populações muçulmanas no Ocidente, ao mesmo tempo em que querem destruir os países muçulmanos. Essas duas coisas não combinam. E assim vemos como os sionistas são incapazes de lidar com a situação. Ela está escapando do controle deles, tanto nas batalhas em campo, quanto nas batalhas dentro das sociedades ocidentais. Surgiram recentemente algumas filmagens, aparentemente de 2 dias atrás, mostrando os israelenses posicionando tanques na fronteira com o Líbano. Como você vê a situação com o Líbano? Isso está relacionado a algum tipo de operação terrestre? O que é isso? Ou é apenas um comportamento normal? Ou eles estão se preparando para algo que está por vir? Nos últimos 2 meses, os sionistas, com o apoio do Ocidente, tentaram encontrar maneiras de desarmar o Hezbollah usando mecanismos internos, seja tentando atrair os supremacistas cristãos fascistas para agir, seja pressionando o exército a entrar em confronto com sua própria população. Todos esses esforços fracassaram. Assim, o Hezbollah apenas observou o Ocidente tentar todas essas possibilidades, e todas falharam. Agora o Hezbollah sabe que não há pressão interna sobre ele, nem concorrentes. O exército não enfrentará o Hezbollah nem matará seus próprios cidadãos. O presidente quer que o exército defenda o país e suas fronteiras. Portanto, toda a população neste momento está alinhada com o Hezbollah e a resistência, e conta com a legitimidade do exército e do governo. Os sionistas se veem em uma posição em que, se quiserem desarmar o Hezbollah, não tem outra escolha a não ser fazê-lo por conta própria. E embora esses movimentos de tanques possam parecer uma preparação para invadir o sul do Líbano, eu duvido disso. Acho que é apenas parte da pressão contínua sobre o Hezbollah e o Estado libanês. Se olharmos para as tentativas anteriores dos sionistas de invadir o sul do Líbano, desde que o Hezbollah surgiu em 2006, eles não conseguiram avançar mais do que alguns quilômetros antes que toda a força invasora fosse destruída. Da mesma forma, entre 2023 e o cessar-fogo no final de 2024, o exército israelense não conseguiu ocupar nenhuma vila, mal avançou, e novamente perdeu dezenas de tanques e veículos blindados. Portanto, uma invasão pelo sul agora, depois que os sionistas já destruíram todas as vilas da linha de frente no sul do Líbano, seria uma missão suicida. Porque tudo o que o Hezbollah precisa fazer agora é bombardear completamente aquelas aldeias já destruídas à medida que os israelenses avançam. E isso será o fim para eles. Então, se olharmos o mapa, os israelenses estão ocupando cerca de metade da fronteira do Líbano com a Síria, quase até a principal rodovia entre Damasco e Beirute. A única alternativa possível para uma invasão terrestre seria os israelenses descerem das encostas das colinas de Golã e do Monte Hermon diretamente para o Vale do Bekaa, pulando todo o sul do Líbano. Mas, novamente, essa é uma manobra muito difícil de executar.
Os israelenses tentaram isso em 1982 e enfrentaram uma grande batalha. Ainda é considerada a maior batalha de tanques da história, desde a Segunda Guerra Mundial, e eles perderam dezenas de tanques. Uma força blindada inteira foi basicamente destruída nessa batalha, e eles foram repelidos. Acho que o Hezbollah seria capaz de repeli-los se tentassem fazer isso novamente. Então a única coisa lógica que consigo ver é que pode haver uma grande campanha de bombardeios aéreos pelos sionistas, mas isso não vai mudar nada em termos de equilíbrio de poder no país. Vimos alguns relatórios mostrando que o Hezbollah recebeu as armas de que precisava para se preparar para qualquer tipo de ataque dos israelenses. Quão preparado está o Hezbollah hoje, militarmente, em termos de armas, mísseis, enfim, todos os meios de que precisariam para enfrentar Israel, caso fossem atacados e tivessem que se defender? Sim, acho que venho dizendo desde a queda do governo da Síria que o Hezbollah agora está ainda mais armado do que antes. E isso por vários motivos. Primeiro, quando o governo sírio entrou em colapso, todos os depósitos de armas pertencentes ao exército sírio espalhados pelo país viraram terra de ninguém. Não apenas os israelenses atacaram esses depósitos, mas cada morador local pegou o que conseguiu colocar as mãos. Depois, essas armas foram parar no mercado negro por toda a Síria, especialmente nas vilas fronteiriças com o Líbano, onde era fácil atravessar e comprar por quilo qualquer arma que você quisesse. Nem era preciso especificar o tipo, bastava pedir, e eles empilhavam tudo para você. Dava para comprar qualquer coisa, desde uma pequena pistola até um tanque, certo? E tudo o que há entre isso. Então esse é um ponto. O Hezbollah e a população local no Líbano compraram tudo o que puderam naquele momento no mercado negro que se formou após a queda do governo sírio. Outra questão é que o Hezbollah tinha algumas fábricas de armas dentro da Síria. Embora as tenha abandonado inicialmente, por meio do comércio de petróleo que ocorre agora, o comércio ilegal de petróleo entre a Síria e o Líbano. Sabe, não há importações oficiais de petróleo ou gás para a Síria. Todo o gás e o petróleo estão sendo saqueados pelos russos e pelos americanos. Assim, a única maneira de o país obter gás ou derivados de petróleo é por meio do contrabando no mercado negro através da fronteira com o Líbano. Black market smuggling on the border with Lebanon, which meant that even HTS itself, to have its o que significava que até mesmo o próprio HTS, para manter seus tanques, caminhões e veículos blindados em movimento, precisava do petróleo que estava sendo contrabandeado do Líbano, certo? Então, em troca de todo o petróleo e gás contrabandeados, até o HTS permitiu que o Hezbollah recuperasse todas as suas fábricas dentro da Síria. São fábricas de armas. O Hezbollah não apenas se rearmou, reconstruiu suas fábricas de drones e mísseis guiados, aquelas que ficavam na Síria, agora dentro do Líbano, e está produzindo tudo o que precisa. E qualquer coisa específica que precise ser contrabandeada chega aqui com muita facilidade, especialmente sob o domínio do HTS, porque é uma terra sem lei, cheia de criminosos por todos os lados, e você pode subornar qualquer um e todo mundo. And you can bribe anyone and everybody. Os Estados Unidos vão ocupar uma base aérea próxima a Damasco. Por que decidiram entrar justamente nessa área? E qual é o significado estratégico desse tipo de movimento? Trata-se da presença da Rússia na Síria? Tem a ver com a forma como querem apoiar Israel? Ou ao apoiar Israel, também pretendem respaldar Israel em seu ataque ao Irã? Acho que a principal prioridade deles seria construir defesas aéreas lá para proteger os israelenses de uma possível guerra futura com o Irã. Muitos dos drones e mísseis guiados estavam passando por aquela rota, sobre Damasco, atravessando as colinas de Golã e depois descendo para o sul.
Esse era um dos caminhos que esses mísseis e drones estavam seguindo. É mais difícil para as defesas aéreas israelenses monitorar mísseis e drones vindos daquela direção, por causa das colinas de Golã. Mas agora, os israelenses também capturaram o Monte Hermon e estão construindo seus próprios radares e equipamentos no topo dele. Acho que é mais uma questão de posicionar as defesas aéreas logo antes de Damasco, para que possam derrubar qualquer coisa que se dirija aos israelenses. Outra questão é que em uma situação em que o governo de Al-Julani entre em colapso, o que é um dos cenários mais prováveis, o governo não consegue fornecer serviços, não controla realmente o país e vira uma terra sem lei. Todos estão formando milícias. A qualquer momento, o governo de Al-Julani pode desmoronar. Portanto, trata-se de ter a capacidade de ocupar uma parte crucial do país, que poderia dividir o sul e o leste da capital, caso o governo deixe de existir. Sim, sabe, você mencionou que o governo na Síria está prestes a colapsar, mas isso criaria uma situação em que os Estados Unidos poderiam tentar administrar o governo para fazê-los seguir as políticas norte-americanas na região. Eu não sei como, Laith, mas olhando para Al-Julani, quando ele estava falando com o Washington Post, se não me engano, ele disse que antes de chegar a qualquer tipo de acordo, Israel teria que se retirar da parte sul da Síria. Mas quão capaz ele é? Que tipo de influência eles têm para fazer isso acontecer? E alguém realmente está ouvindo essas pessoas? Ou é apenas uma fantasia pura do governo turco, achando que pode alcançar isso por meio desse tipo de encenação de Al-Julani para Donald Trump? É só que, sabe, eles estão tentando fazer parecer que ele ainda não é o... Bem, eu não quero usar uma palavra feia, o prostituto dos sionistas, certo? Eles estão tentando fazer parecer que ele vai enfrentá-los de alguma forma. E claro, na declaração dele ele não mencionou as colinas de Golã. Ele estava falando apenas sobre os territórios que os sionistas ocuparam desde 8 de dezembro. Então, acho que essa é a parte mais crucial do que ele disse, e o motivo pelo qual disse isso. Os sionistas estavam pedindo que ele indicasse que não se importa com as colinas de Golã, certo? E foi isso que ele entregou. Isso faz parte da propaganda, de como ela é moldada e formada. Essas palavras não saíram da boca dele. Foram entregues a ele por seu assessor para que dissesse em resposta àquela pergunta. Tudo isso é uma aparição controlada. E quero dizer, nós assistimos a isso. We watch those videos. Everybody can watch them of Israeli soldiers roaming in villages. Todo mundo pode assistir aqueles vídeos de soldados israelenses vagando por vilarejos no sul da Síria, enquanto soldados do HTS apenas ficam ali, observando-os revirar as casas das pessoas, atirar para o alto e aterrorizar os moradores. Então não há confronto. Você sabe, Al-Julani é uma criação da CIA. Não é como se ele realmente se importasse em governar um país, ser presidente ou com o bem-estar deste país. Quando o mestre dele disser, agora você vai renunciar, ele vai renunciar e seguir em frente. E o próximo fantoche vai assumir, a menos que haja uma revolta de verdade. Mas o país está fervendo. Todos os dias, dezenas de jovens mulheres estão sendo sequestradas, voltando da universidade, do trabalho, indo para o trabalho, indo para a escola. A população, especificamente a população sunita nas grandes cidades neste momento, está fervendo. E a população sunita nas principais cidades, como Damasco e Alepo, compõe a classe empresarial alta e média do país. E se a classe empresarial do país não está satisfeita, porque a única coisa que normalmente mantém as pessoas quietas sob uma ditadura é o fato de os negócios estarem funcionando, então há um problema. Se os negócios vão bem, as classes média e alta não se voltam contra você. Mas se você nem consegue oferecer a essa classe parasitária oportunidades de negócio, eles também se voltarão contra você e usarão suas empresas para tentar derrubá-lo. Então é aí que estamos. Todas as minorias estão contra esse governo, e agora as classes média e alta dos sunitas também estão ficando cansadas, porque não há normalidade.
Ele nem consegue oferecer os serviços que o governo Assad oferecia durante o bloqueio e a guerra. Laith, como as pessoas no Líbano veem o Irã e seu apoio? Você mencionou antes que o governo libanês está de alguma forma bloqueando a ajuda que deveria ir para o sul para reconstruir o que foi destruído durante os ataques israelenses. E eles ainda estão destruindo coisas neste exato momento no sul, com ataques aéreos e bombas. Então, como as pessoas veem o comportamento do Irã? O Irã está realmente tentando ajudar o povo da parte sul do Líbano? Sim, acho que o dinheiro está circulando. Quer o governo libanês ou o Banco Central tentem bloqueá-lo ou não. Sabe, nas últimas semanas houve muita atenção dos sionistas e dos imperialistas sobre o Al-Qard al-Hassan, que significa o empréstimo abençoado. É um banco cooperativo administrado pelo Hezbollah, onde as pessoas podem pegar empréstimos a juros zero para abrir negócios, construir casas ou cobrir custos de casamento ou educação. Você pode deixar seu ouro ou joias nesse banco e ele lhe dará dinheiro para que possa comprar mais joias. É um dos melhores bancos cooperativos do país. E muitos trabalhadores, não apenas xiitas, mas pessoas de outras seitas também, estão colocando seu dinheiro lá. Acho que pelo menos metade dos clientes do Al-Qard al-Hassan não são xiitas por causa disso. Não existe outro banco que atenda a classe trabalhadora que precisa desses empréstimos. Por isso, estão tentando bani-lo. Vimos os israelenses atacarem várias agências do Al-Qard al-Hassan durante a guerra. E mesmo assim, o Al-Qard al-Hassan pagou todos os seus depositantes. Cada cliente recebeu seu dinheiro, mesmo depois de todos aqueles ataques às agências. Agora há a possibilidade de que o Banco Central tente proibir o Al-Qard al-Hassan, o que, é claro, prejudicará a classe trabalhadora aqui no Líbano. Isso faz parte da estratégia que os sionistas e os americanos por trás deles estão tentando alcançar. Um de seus objetivos táticos é empobrecer tanto o povo libanês e aqueles que apoiam a resistência, que eles não consigam pensar em resistir quando estão apenas tentando encontrar comida, evitar a fome e mandar seus filhos para a escola. Então, o Irã ainda está tentando trazer dinheiro para o país, e o Hezbollah está fazendo isso acontecer. Está tudo em andamento, mas isso é separado do dinheiro do povo. Agora existe todo um programa em que o Hezbollah está tentando ajudar as pessoas a reconstruir, dar dinheiro para a reconstrução. Mas os israelenses continuam atacando esses esforços de reconstrução no sul. Então o Hezbollah está esperando até que a situação seja segura o suficiente para reconstruir. E isso exigirá ou que os israelenses respeitem o cessar-fogo, o que eles nunca farão, ou um retorno à guerra em grande escala, em que os israelenses sofram perdas e parem de atacar o sul. E se eles decidirem, algum dia, reconstruir a parte sul do Líbano, o governo vai assumir parte do fardo? Ou eles simplesmente não querem se envolver na reconstrução do sul? Qual é o tom do governo em relação a isso? Em 2006, o governo do Líbano não gastou nada com reconstrução. O Hezbollah arcou com as despesas, acho que foram cerca de 5 ou 6 bilhões de dólares, para ajudar as pessoas a reconstruírem suas casas. Eles reconstruíram toda a infraestrutura que havia sido destruída, tudo por conta própria. E não espero que o governo libanês faça melhor desta vez. Há ainda mais destruição agora do que em 2006. O Hezbollah está exigindo que o governo faça a sua parte, mas não existe um governo de fato no Líbano. Ele não fornece serviços básicos, educação, saúde, eletricidade, nem mesmo os semáforos funcionam. Portanto, não espero que eles paguem a conta tão cedo. Talvez se o Líbano fosse um país realmente soberano, o governo ajudaria. Mas nesse momento não vejo nenhuma possibilidade de o governo investir dinheiro na reconstrução.
government giving any money into reconstruction. I think the same goes to Gaza and Acho que o mesmo vale para Gaza e a situação lá. Você acha que existe algum tipo de plano, algum sinal de que há um plano para a reconstrução em Gaza? O que sabemos sobre isso? A Cisjordânia é a mesma coisa. Gaza é a mesma coisa. O que realmente sabemos sobre isso? What do we know about that? Yeah, the Qataris, the Emiratis, Sim, os catarianos, os emiradenses, os sauditas, todos disseram que colocariam dinheiro se e quando chegasse a hora. Esse momento ainda não chegou. A guerra continua. Duvido que, mesmo que o Hamas vença completamente esta guerra e os israelenses recuem, os sauditas queiram gastar seu dinheiro reconstruindo Gaza. Os emiradenses e os sauditas, especificamente, só investirão na reconstrução de Gaza se Israel a controlar. Eles são 100% pró-sionistas e não querem que a resistência pareça ter conquistado algo para o povo da Palestina. A Cisjordânia, na verdade, ninguém está nem olhando para a Cisjordânia. Há cerca de 300 mil palestinos desabrigados neste momento, com toda a destruição dos principais campos de refugiados ao redor das cidades da Cisjordânia e a despopulação total de várias aldeias no Vale do Jordão e nas colinas de Hebron. and the hills of Hebron. And so, Então, parte do que vimos em termos de destruição em massa na Síria, no Líbano e na Palestina, as pessoas precisam entender isso, especialmente aquelas que não são da região, é que praticamente não havia ninguém sem teto, certo? Porque as pessoas constroem casas para várias gerações. A família simplesmente amplia a casa no terreno, adiciona outra parte para o primeiro filho, sua esposa e filhos, e depois outra e mais outra. Basicamente, havia uma propriedade de casas que passava de geração em geração. Cerca de 90 e poucos % das pessoas eram donas de suas próprias casas. Muito poucas pessoas realmente alugavam. E o Ocidente quis eliminar essa riqueza multigeracional que estava investida em casas e terras, apagá-la completamente do mapa. E foi isso que eles fizeram. A destruição em massa da Síria deixou milhões de pessoas desabrigadas, pessoas que não ficavam sem lar havia gerações. A mesma coisa está acontecendo agora na Palestina e no Líbano. E construir uma casa que possa abrigar uma família extensa exige muito investimento. Vai levar outra geração para que as pessoas consigam voltar a esse nível de conforto. O Ocidente não quer nem mesmo uma pausa na guerra para permitir a reconstrução, porque quer que fiquemos sem lar. Querem que sejamos fáceis de deslocar, forçados a buscar fontes de renda trabalhando para o Império, ou a deixar completamente nossa terra e ir para o Ocidente. Esse é o objetivo dessa destruição em massa, eliminar a riqueza geracional que existia na região. Não sei se você viu o relatório da BBC. De acordo com a análise de imagens de satélite, as forças de defesa de Israel destruíram mais de 1.500 prédios em Gaza desde o início do cessar-fogo. Isso mostra que mesmo que comecem a reconstruir ou restaurar, não significa nada, porque Israel vai simplesmente atacar e destruir tudo de novo. E a menos que encontrem algo permanente, não parece que o cessar-fogo vá se manter. Não sei por quanto tempo os Estados Unidos vão continuar com esse chamado cessar-fogo de Trump. Mas qual é a sua compreensão sobre o estado atual do cessar-fogo em Gaza? Laith, antes de encerrarmos esta sessão. Sim, é definitivamente temporário. Esta guerra já dura mais de um século e vai continuar até que a colônia sionista deixe de existir, ou até que o povo árabe como um todo se torne, entre aspas, como os índios vermelhos que foram colocados em reservas. E como vemos, os povos indígenas dos Estados Unidos e do Canadá ainda resistem hoje, 400 anos depois, alguns até pegando em armas e enfrentando o exército canadense. Portanto, essa guerra vai continuar porque é um projeto colonial que não tem legitimidade para existir. E os povos indígenas sabem disso, não aceitaram e nunca aceitarão, assim como qualquer outro ser humano, qualquer outra cultura, jamais aceitaria.
Então, acho que veremos um retorno à guerra total. Quem sabe quando? Full war, who knows when? The normalcy of this. A normalidade dessas mortes e ataques diários pelos sionistas não pode durar muito. Assim como a normalidade disso aqui no Líbano está chegando ao fim. Se uma guerra recomeçar aqui no Líbano, quem sabe o que vai acontecer em Gaza? Quem sabe como os iemenitas e os iranianos vão responder? E será que parte dessa resposta, dos iemenitas, dos iranianos ou da própria resposta do Líbano, vai afetar a frente em Gaza? Acho que sim. Como e qual será o resultado disso são coisas que, é claro, não podemos calcular agora. Mas acredito que se houver um retorno à guerra total no Líbano, poderemos ver a resistência em Gaza se juntar, mesmo que apenas como um sinal de gratidão e retribuição pelo apoio que o povo libanês e a resistência libanesa deram a Gaza. Então, sabe, esse cessar-fogo é apenas temporário e a guerra vai continuar. Muito obrigado, Rithlieth. É sempre spray sem Gomez. Muito obrigado, Nima Al-Khorshid. Até a próxima semana. Vejo você na próxima semana. Tchau.